Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Eu sou o pastor Bartolomeu, da Igreja Batista Missionária, trazendo mais uma palavra de Deus ao vosso coração. Hoje nós iniciaremos uma série intitulada Pastoreados, uma abordagem prática do cuidado de Deus no Salmo 23. Este salmo, irmãos e irmãs, contém uma expressão de gratidão, à luz da qual evidencia-se que foi composto quando Davi granjeou a posse pacífica do reino de Israel e vivia em prosperidade no usufruto de tudo quanto pudesse desejar. Isto é, o salmo não surgiu de um momento de crise, mas de uma reflexão do extraordinário cuidado pessoal e pastoral de Deus. Com esse contexto por trás, o salmista inicia dizendo no verso 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou como em outras versões, nada terei falta. Aqui nesse verso, pensando na perspectiva do pastoreado, um cuidado, uma abordagem prática do cuidado pastoral de Deus, nós temos aqui pelo menos 7 lições para extrairmos para a nossa vida. A primeira lição é que o Senhor deve ser o nosso pastor em toda e qualquer circunstância. E eu digo isso, meus irmãos, porque é muito comum as pessoas buscarem a Deus, se aproximarem de Deus, quando estão enfrentando momentos de crise, de dificuldade, de lutas. E aí, nesses momentos, as pessoas se colocam aos pés de Deus, querem se render a Deus, querem devotar suas vidas a Deus. Mas o salmista está nos ensinando aqui que Deus deve ser o nosso pastor em todo o tempo. Não é? Quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está especificando um momento determinado da sua vida, mas ele está dizendo que Deus é o meu pastor na bonança, na dificuldade, na fartura, na abundância, na tristeza, na alegria, em toda e qualquer circunstância. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aqui com relação a essa abordagem prática do cuidado de Deus, é que nós devemos nos colocar como ovelhas do Senhor sempre, em toda e qualquer circunstância. A segunda lição prática que nós tiramos aqui é que no Senhor nós temos total saciedade das reais necessidades da nossa alma. Percebam que o salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ou nada terei falta. Isso não significa que Deus vai cumprir ou realizar todos os anseios do meu coração. Mas o que está por trás dessa afirmação do salmista é que ter Deus significa ter tudo. E quem tem a Deus, Deus compartilha das suas bênçãos espirituais e por que não também dizer, das suas bênçãos materiais para aqueles que nele creem. Agora é óbvio que a ênfase no cuidado de Deus está no cuidado da nossa vida espiritual, porque afinal de contas, quando nós partimos dessa vida para a próxima, nós estaremos assim recebendo a consumação final das bênçãos espirituais que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, em Deus, no Senhor, tudo que a nossa alma precisa, ela será saciada. Uma terceira lição que nós tiramos aqui nesse versículo 1 é que, como o pastor se responsabiliza por suas ovelhas, Deus se responsabiliza por quem estiver nele através de Cristo Jesus. Ou seja, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, também está por trás dessa afirmação uma relação pactual, onde Deus estabelece um pacto com as suas ovelhas. O pastor estabelece um pacto com as suas ovelhas e a partir daquele momento, daquela aliança, é o pastor quem tem a iniciativa de cuidar das ovelhas. Então, quando nós fomos encontrados em Deus por meio de Cristo, Cristo diz que o Pai dá a Ele todos aqueles que serão salvos. Então, quando nós fomos escolhidos em Deus para sermos alcançados pelo sacrifício de Cristo, ali Deus assumiu uma responsabilidade pastoral conosco. Logo, Ele tem
o maior cuidado dispensado sobre nossa vida, porque ele assumiu esse compromisso. Uma quarta lição que nós tiramos aqui com relação ao pastoreio de Deus sobre nossa vida é que, como ovelhas, devemos descansar plenamente em seu cuidado. Nós temos alguma dificuldade, ou algumas pessoas têm alguma dificuldade em descansar nos braços de Deus, tendo em vista que nós terminamos vivenciando a vida mais por aquilo que vemos do que por aquilo que não vemos. Nós terminamos confiando mais em nossas decisões racionais, em nossos cálculos, em nossas projeções, do que na vida em fé, na vida que crê em Deus e no sobrenatural, ou seja, no que está além do natural, acima do natural, que vem da parte de Deus. Então é um desafio nessa relação pastoral com Deus, nós como ovelhas também descansarmos nele. Se ele é quem se responsabiliza por nós, o nosso papel é de deixar-nos ser cuidados por Deus. E isso implica em crer e descansar nesse cuidado maravilhoso do Senhor. Uma quinta lição que nós tiramos aqui é que, como ovelhas, devemos deixar-nos ser guiados por Deus. Se Deus é o nosso pastor, meus irmãos, é Ele quem há de nos conduzir em nossa vida. Também temos uma certa dificuldade em nos deixar ser guiados porque nós ansiamos pela nossa autonomia. O que está por trás do pecado de Adão e Eva no Éden é justamente o desejo de autonomia, a cobiça, o orgulho. Então, facilmente nós negamos uma submissão, um discipulado, né? Ser conduzido, ser aprendiz. Mas é isso que está por trás do Salmo. É que, como ovelhas, nós devemos nos deixar ser guiados por Deus. Uma sexta lição é que, como ovelhas, devemos ouvir a voz do Senhor. Então a gente precisa estar mais próximos, suficiente ou que necessário, para que possamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Ou também devemos estar debruçados sobre a palavra de Deus, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim caminhar ou viver segundo ou de acordo com esta vontade do Senhor, já que Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. E a última lição prática que nós tiramos nesse primeiro versículo é que, como ovelhas, devemos ser conscientes da nossa fragilidade. A ovelha, ela carece de um pastor justamente pelo aspecto da sua fragilidade. Não é um animal que consegue viver sozinho. Ele precisa de um cuidado pastoral. Da mesma forma, irmãos e irmãs, nós precisamos ter plena clareza e consciência do quão frágeis nós somos, de como somos inclinados ao pecado e de como facilmente nos deixamos levar por pensamentos que não vêm da parte do Senhor. Portanto, devemos compreender que a necessidade de ter um pastor e de ser pastoreado. Essas são as lições desse primeiro versículo do Salmo 23, onde nós estaremos estudando e refletindo daqui para frente. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça do Senhor esteja sobre você e que você desfrute do cuidado pastoral desse Deus maravilhoso através de Cristo Jesus, seu Filho. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.